lembranças, na parte 6. E a parte 6 versa sobre o suicídio e a loucura. Para nós nos preservarmos ou aconselhar a alguém se preservar do suicídio e da loucura, só podemos pedir que tenha calma e resignação. E a calma e a resignação só se adquire quando encaramos a vida terrena com fé, né? E só se adquire calma e resignação atuando, trabalhando, vivendo a vida terrena. E para isso nós temos que ter fé. E a fé no futuro dá ao espírito serenidade. E a serenidade nos traz calma e resignação. Segundo o texto, nos diz que a loucura, na maioria das vezes, ela é causada pela comoção, ou seja, o choque, o embate das vicissitudes do homem causados pela vida. E falta, então, a coragem do homem para enfrentar essas vicissitudes, essas dificuldades. Já o suicídio, o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, ele classifica os suicídios em duas categorias. Um são os suicídios inconscientes, e eles normalmente acontecem dentro dos casos de embriaguez, como com os casos de loucura. A outra classificação é o descontentamento. E o descontentamento abrange qualquer que sejam os motivos particulares do suicida. Quem sabe que dias de felicidade se alternam com dias infelizes, este vai facilmente adquirir paciência. E a paciência nos ajuda a ter resignação. O desespero ocorre ao suicida por não ver fim do seu sofrimento. Porque, em geral, ele não acredita em nada que possa ter depois da vida. O desespero é tamanho porque ele acredita que tudo vai acabar com o fim da vida. Então, se ele acabar com a vida antes, o desespero acaba antes. E o que incita as pessoas ao suicídio, né? Por que eles são presos nesse movimento e se levam ao suicídio? Normalmente é por uma covardia moral causada pelo materialismo e a dúvida sobre o futuro. Isso são sentenças relativas. Deixa eu deixar bem claro aqui. Isso não é assim todo o tempo. Existirá aqueles casos que não foram bem assim. Então essa covardia moral causada pela fé no materialismo e não na fé no espírito vai levar o indivíduo ao suicídio. E lá naquela época, o livro é muito flagrante em cima disso. Em 1864 havia uma explosão de tudo que a ciência podia produzir e que a ciência era o máximo e que a espiritualidade não era isso ali. Lembra-se que nós estamos saindo de uma revolução industrial com a invenção da máquina a vapor final dos anos de 1700, o vapor sendo usado em tudo,
em automóveis, criavam-se automóveis a vapor, criavam-se locomotivas, trens para transporte, navios começavam a ser aparelhados com caldeiras, as fábricas, né? As fábricas de tecelagem movidas a vapor produziam muito mais do que aqueles tecelões que tinham que empurrar o seu tear à mão. Enfim, o vapor fez uma revolução na Europa na época e isso levou a achar que a ciência era o pote dourado, né? E a espiritualidade não tinha nada a ver com isso. As ideias materialistas, segundo o texto, é o veneno que inocula a ideia de suicídio no homem. E que o homem tem que ter coragem moral, que é tudo ao contrário do que é defendido pelo suicida. O Espiritismo dá apoio para que o suicida se esquive deste mal materialista e abreviar a vida causa um efeito contrário ao esperado. Foge do mal terreno, mas você cai num mal pior, mais demorado e mais terrível. E o suicídio é um obstáculo para que você encontre o seu círculo de amizades espiritual na erraticidade.